Olá, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade está começando. Gente, olha, é muito bom estar aqui, informar a sociedade. Eu gosto demais de estar aqui. Infelizmente, as notícias que a gente dá, na sua maioria, não são as mais agradáveis de se ouvir. Mas eu posso dizer que são muito importantes. Deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Hoje nós temos respostas aqui, né? Nós vamos dar respostas de homicídios. É isso? Gente, a Delegacia de Homicídios, que hoje é DHPP, é Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, aqui da cidade de Linhares, 16ª Delegacia, divulgou prisões de homicidas. Eu tenho essas informações, tem imagem aí para a gente adiantar alguma coisa aqui? Se tiver, coloca no ar aí. Imagens de pessoas que acabaram sendo presas nesta última quarta-feira e que os seus crimes acabaram sendo revelados, vindo à tona. Esse rapaz aí, daqui a pouco a gente identifica tudo. Esse rapaz aí matou uma pessoa na localidade do Guace, né? Na localidade de Guace. A comunidade lá estava preocupada porque entraram na casa da vítima e acabaram dando diversos tiros na vítima em Guace. De lá para cá, tem cerca de um mês, um pouco mais que isso, a população se perguntando quem fez. A polícia então deu resposta, mas teve uma outra prisão, um homem de prenome Bruno também acabou sendo preso e daqui a pouco a gente vai relatar todos os casos. Hoje, o dia de hoje é de respostas, aí ó, nós temos mais um que acabou indo parar no presídio da cidade de Linhares. Este é Bruno, que cometeu um homicídio. O homem que ele matou tem o apelido de Magrão e até agora só é conhecido pelo apelido de Magrão. O delegado da DHPP, que é Leandro Esperandio, que veio de Aracruz, quietinho, como quem não quer nada, né? Assumiu a delegacia, no silêncio, no calado, e olha, já tem 7 homicidas presos aqui na cidade. Eu sempre disse aqui que Linhares registra muitos homicídios, a gente conhece essa história, não conhece, produção? Então, agora, o número de pessoas presas e as elucidações também são grandes. É disso que a gente vai tratar. Nessa câmera aqui, é assim que nós começamos, no rádio ou na TV. Fiquem conosco, a notícia chega até você. Então vamos às respostas. A polícia deu respostas importantes para a sociedade linharense sobre homicídios. Crimes gravíssimos que... Sabe o que esses crimes vão revelar? Antes de chamar aí a matéria que vai explicar tudo que a gente precisa saber. Aquele crime da proximidade. É o amigo que discutiu com o amigo e aí resolveu matar. Lembra que era a segunda consequência maior? As motivações aqui estavam muito ligadas ao tráfico de drogas, mas o crime de proximidade, onde a vítima e o acusado estavam muito próximos, era muito evidente. Isso estava relatado na maioria dos casos, pelo menos no ano passado. Mas neste ano nada disso mudou. Foram 2 casos de homicídios elucidados e que agora nós vamos trazer no programa Ronda da Cidade. Põe no ar. A Polícia Civil deu importantes respostas contra o crime de homicídio em Linhares. Está preso Patrick Neves Santos, de 20 anos, apontado como autor do assassinato que teve como vítima Joanito Pinto Leite, de 26 anos. O crime foi registrado por volta das 23 horas do domingo, dia 12 de maio. Joanito estava na sua residência, na localidade de Guace, quando foi morto por 4 tiros, de acordo com perícia feita no local do crime. A investigação da Polícia Civil descobriu que o homicídio foi praticado por desavenças do acusado e um irmão da vítima, fato que teria acontecido no último carnaval. Antes do crime, Patrick esteve na casa da vítima, onde moradores relatam que teria acontecido uma discussão. Foi neste momento que Patrick, de posse de uma arma de cano longo, entrou dentro da casa e atirou contra Joanito. A arma do crime estava enterrada em um terreno próximo, na região. Os policiais encontraram o local e a arma também foi apreendida. Ainda nesta quarta-feira, a Delegacia de Homicídios de Linhares deu uma outra resposta importante. Está preso Bruno Alves, de 26 anos de idade.
Ele é apontado como o autor de um assassinato registrado no bairro Nova Esperança no último dia 13 deste mês. Um homem, apenas conhecido pelo apelido de Magrão, foi morto com golpes de furador de coco. Investigação apontou que Magrão e Bruno tiveram desavença por causa de uma dívida de R$ 20. Bruno já prestou depoimento na 16ª Delegacia Regional e será levado para o presídio da cidade. Dados do mês na Delegacia de Homicídios de Linhares revelam que 7 pessoas acusadas de assassinatos foram parar na cadeia. Até agora, Linhares registrou 32 homicídios no ano, contra 39 no mesmo período do ano passado. Uma redução de 18%. O índice de elucidações atinge 85%. Tá vendo aí? Os delegados, os novos delegados que substituíram André Jareta, André Costa, a doutora Suzana, não é isso, produção? Teve um outro delegado, Francisco Enaldo. Os delegados que substituíram esses 4 vieram com uma tarefa que não era das mais fáceis, não. Era continuar o bom trabalho que estava sendo feito aqui. Com relação à Delegacia de Homicídios, que agora é DHPP, doutor Leandro Esperandio, foram 7 homicidas presos. Isso é um número muito alto, não é, produção? Agora, coloca a imagem de novo dessas pessoas que acabaram sendo presas e que foram levadas para presídios, para o presídio aqui da cidade de Linhares. O primeiro que nós mostramos aí chama-se Patrick, o prenome dele é Patrick. Patrick, que acabou cometendo homicídio lá no Guace, coloca a imagem do Patrick para mim. Ele era amigo de Joanito, ele era amigo. Então foi lá e acabou matando Joanito porque discutiu com o irmão de Joanito. Olha isso. Olha que motivo para crime, para homicídio. Chama-se crime de proximidade. Às vezes a gente fala disso aqui e as pessoas vão cobrar da polícia. Tá bom, o homicídio aconteceu, então a polícia tem que dar resposta e coisa e tal. Agora, evitar os homicídios, no caso do crime de proximidade, é muito difícil, viu, gente? É muito difícil. No outro caso, o homem de prenome Bruno, juntamente com o Magrão, eram amigos também. Eram amigos. Bruno cometeu o homicídio por causa de uma dívida de R$ 20. É o que está na investigação da Polícia Civil e o que embasa o inquérito, isso aí já saiu, já está no Ministério Público. Então, as prisões, elas já foram pedidas. Eis aí as respostas que os linharenses estão esperando. 32 homicídios, contra 39 do ano passado, redução de 18%. E aí não ficou nisso, não. O índice de elucidações chega a 85%. Números que são altos e que revelam o excelente trabalho dos delegados que estão aqui na nossa região. Tem mais essa aí, né? O delegado de crimes contra a vida mandou mais um caso que está elucidado e eu quero chegar aqui, ó, atenção. E em primeira mão, a polícia cumpriu mandado de prisão preventiva contra Jamilton Bernardo da Silva, é esse que aparece nas imagens. Ele é autor de homicídio tentado na localidade de Rio Quartel. Segundo o delegado do caso, ele fugiu recentemente de uma abordagem da Polícia Militar, tentando inclusive atropelar policiais. Em seguida, tentou manipular uma testemunha para ludibriar a investigação. Durante as investigações, a arma usada no crime, uma espingarda calibre 12, acabou sendo apreendida pela polícia. Portanto, esse rapaz aí também está preso. Foi naquela cota de ontem. A polícia saiu para prender homicidas e aqueles que tentaram o homicídio e ele acabou não sendo consumado. Excelente trabalho da Polícia Civil no setor de investigações de homicídios aqui da cidade de Linhares. Daqui a pouco eu vou falar de uma operação, como é que é o nome da operação que aconteceu em vários municípios do estado? Marias, né? Operação Marias, que tem algo a ver com Maria da Penha. Homens violentos dentro de casa foram parar na cadeia. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco no Ronda da Cidade. Olha, no intervalo, o papo aqui no estúdio é muito legal, é muito bom, é descontraído. Eu estou recebendo nos nossos estúdios, daqui a pouco vai estar aqui comigo, aqui do lado, Coronel Jones. Ele vai participar comigo falando sobre motoristas que gostam, de falar no celular. Alguém aqui gosta de falar no celular? É bom se preocupar com os agentes de trânsito, falar no celular quando estiver dirigindo. Daqui a pouco a gente fala disso.
Linhares registrou um número muito alto de multas, né? Constatações no trânsito de motoristas que estavam batendo um alto papo, em tempo, dirigindo. Aí não dá, né, gente? O risco do acidente é muito grande. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos dar um giro pelo estado porque a polícia saiu para prender pessoas acusadas de agredir mulheres dentro de casa. Operação Marias. Primeiro, na Grande Vitória, teve muita gente presa lá na Grande Vitória, não foi isso? Vamos trazer essas informações. Vamos lá, põe no ar. Mais de 80 homens e 25 viaturas da Polícia Civil participaram da 4ª fase da Operação Marias, que aconteceu em 14 cidades de norte a sul do estado desde terça-feira. O Espírito Santo, que já ficou no topo dos estados onde mais se matavam mulheres no país, este ano já realizou mais de 100 prisões por crimes desse tipo. O delegado-chefe da Polícia Civil afirmou que se trata de um compromisso do Estado. A Operação Marias tem esse viés de tirar do convívio social essas pessoas que não respeitam o direito da outra pessoa. Então, é uma operação muito importante porque ela visa coibir e proibir que homens agressores continuem matando e agredindo mulheres aqui no estado do Espírito Santo. Nesta 4ª edição da Operação Marias, realizada pela Polícia Civil, com a Divisão Especializada de Proteção à Mulher, 40 prisões foram realizadas. Somadas às outras operações, o Espírito Santo este ano já prendeu 119 homens que praticaram crimes contra mulheres. Em 2018, durante todo o período, mais de 200 prisões em operações como essa foram feitas. Ontem, prendemos 40 homens autores de crimes praticados contra a mulher em nosso estado. Foram homens que praticaram crimes de estupro, de lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar, ameaça, descumprimento de medidas protetivas, dentre outros. Segundo a delegada da Divisão Especializada em Proteção à Mulher, só em Aracruz, norte do estado, 15 pessoas foram presas. Entre os casos que chamaram a atenção, uma tentativa de feminicídio que aconteceu em Cachoeiro, lá na região sul. Nossa delegada, doutora Edilma, ela realizou a prisão junto com essa equipe de um homem autor de uma tentativa de feminicídio. A vítima terminou o relacionamento com ele e ele não aceitava. Ele achava que ela era posse, que era propriedade dela. E falava que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Depois de agredir a facadas a ex-mulher, filho e atual companheiro, o ex ainda fugiu, mas foi capturado. Se for vítima de uma violência doméstica, que ela denuncie desde a primeira violência sofrida. A violência não é só física, ela pode ser moral, ela pode ser psicológica, porque ela denunciando, desta forma, a polícia vai poder agir e evitar, assim, que crimes mais graves ocorram. Eu vou falar para vocês uma coisa. Sabe quem participou dessa operação? Dando apoio, na verdade. Sabe quem, produção? André Jareta, delegado que participou, já passou aqui pela nossa região e estava também participando dessa operação. Vamos trazer agora essa operação aqui para o norte do estado. Em Aracruz, onde culturalmente falando, ou talvez não tão isso, mas há fatos que corroboram com a ideia de que os casos estão acontecendo, existem muitos relatos de violência doméstica. E teve prisão lá também. Quer ver só? Põe no ar. É isso mesmo. Somente Aracruz foi responsável por 19 prisões. E quem vai falar mais para a gente sobre essa operação é a doutora Amanda Barbosa, da Delegacia da Mulher. Doutora Amanda, por que esse número tão expressivo aqui no município? Infelizmente, é um número muito grande de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui no nosso município. E como a Polícia Civil, ela conseguiu chegar até esses criminosos? Foram inquéritos que foram desencadeados por denúncias feitas pelo Conselho Tutelar. Às vezes os genitores, os responsáveis legais, procuravam a delegacia para registrar esse boletim de ocorrência e foi assim que a gente deu início às investigações, instaurou-se um inquérito policial, houve o indiciamento desses autores e o Ministério Público ofereceu denúncia. De posse desses materiais colhidos, o juiz da primeira vara criminal decretou o mandado de prisão desses autores. E teve uma colaboração também da Polícia Militar, né? Imprescindível. Gostaria até de aproveitar a oportunidade para agradecer o Coronel Loureiro, que não mediu esforços em nos ajudar para que houvesse o maior número de cumprimentos de mandados possíveis. E os presos, eles vão responder por quais crimes? A maioria dos crimes são de estupro de vulnerável, 217A do Código Penal,
Houve um caso de exploração sexual, 218B do Código Penal, e um caso de violência doméstica familiar, no caso, lesão e ameaça. E a operação, ela vai continuar? Essa Operação Marias acontece periodicamente e visa combater exatamente a violência doméstica familiar contra a mulher. Olha só, o Ronda é o maior barato porque eu posso comentar muitas coisas aqui que a gente acompanha no dia a dia. Eu vou lembrar, a produção, de uma fala da doutora Suzana, que passou pela Delegacia da Mulher aqui da cidade e fez um bom trabalho. Ela disse o seguinte: o que se percebe é que parece que a violência doméstica faz parte da cultura de alguns homens, que acham que podem agredir dentro de casa. Ela constatou isso. Por isso que as prisões ainda são muito importantes. Daqui a pouco nós vamos falar dirigir ao celular, uma combinação nada agradável. Coronel Jones participa conosco, fala sobre multas que foram aplicadas a linharenses que têm esse mau costume. Eu vou trazer esses detalhes daqui a pouco no Ronda da Cidade. Eu volto já. Vamos seguindo com o nosso programa. Coronel Jones vai nos ajudar a entender por que é que os motoristas de Linhares, alguns, estão dirigindo, falando ao celular, batendo papo. E aí, Coronel, tudo bem? Bem-vindo ao programa Ronda. Obrigado, meu irmão. A pergunta é clássica. A Guarda Civil Municipal, a Guarda de Trânsito, os agentes de trânsito, eu aprendi isso, tem que falar isso, viu, produção? Agentes de trânsito, eles constataram mais de 600 motoristas, encontraram mais de 600 motoristas falando ao celular. Deu multa e não tem conversa, né? Não tem. Infelizmente, é um fato constatado, né? A gente sabe que dói no bolso, que as multas são caras, mas infelizmente o cidadão, ele insiste em continuar usando o celular quando está dirigindo. Isso é muito perigoso. Já está mais do que provado cientificamente que alguns centésimos de segundo que você tira a visão do trânsito, o risco é muito grande, né? E você tem duas situações importantes. Primeiro, quando você manuseia o celular. E segundo, quando você fala ao celular. Às vezes as pessoas acham, mas se eu estiver falando ao celular, você pode ser notificado. Ah, mas se eu estiver usando um equipamento diferente, também pode ser multado. Agora, há uma diferença. Quando você manuseia o equipamento celular, a multa ela é gravíssima, são 7 pontos na carteira. E quando você fala ao celular, são só 4. Coronel, se eu não estou enganado, analisando números aí, foram 674 multas. 74, exatamente. Até este período, né? Até o dia 25. Até o dia 25. Até o dia 25. Então, me ocorre perguntar o seguinte, eu tenho imagem aí da Guarda Civil, dos agentes de trânsito trabalhando, se tiver, coloca aí para o povo ver que os agentes estão pegando pesado. E tem que ser assim. Porque imagine os acidentes acontecendo por aí, aí a gente vai ver causa, motivo, razão, circunstância. O cara resolveu falar no celular. Pelo amor de Deus. Me ocorre perguntar o seguinte, esse tipo de operação que a gente está mostrando aí, continua acontecendo e com rigor ainda maior? Mais rigor. O que ocorre? A gente tem que preservar a vida e a incolumidade física das pessoas. Essa é a função. Não é a função multar, simplesmente notificar, não. A nossa função é orientar. Se não chegasse nisso. Exatamente. Né? Você tem um aspecto pedagógico da multa. E o aspecto é exatamente isso. Que você não faça isso. Isso é que a lei quer, né? Que você não faça. A partir do momento que você faz, você corre um risco de ser notificado, né? Ou de acontecer um acidente mais grave. E muitas pessoas até perguntam, mas se eu estiver no semáforo falando, está errado. Porque o carro da frente vai sair, você não vai ver, você pode causar um acidente. Mas se eu estiver numa faixa de trânsito, tem 3 carros na minha frente, né? 4 carros, tem uma faixa de pedestres e eu estou manuseando o celular. Eles questionam ali. Isso, questionam. Né? Tentam apresentar exatamente, isso. Poxa muitas vida, defesas. eu estava ali na faixa. Então, não, foi o momento que o carro parou, tinha 3 carros na minha frente, não pode também. Porque o carro vai sair, você não vai ver, o de trás pode te abarroar. Tem uma série de coisas que a gente tem que evitar. A vida é mais importante, a sua incolumidade física é mais importante. Para 2 minutos, vai num lugar que tenha condição de estacionar o seu carro, de parar, use o seu telefone. Coronel, então para a gente fechar aqui, dadas as últimas palavras do senhor, quero concluir que o linharense precisa
redobrar a atenção, Perfeito. porque as operações elas vão ser intensificadas. Muito. É isso? Nós estamos fazendo hoje operações integradas com a Polícia Militar, né? E a gente vê que isso tem valorizado mais até esse trabalho, porque o que a gente precisa é evitar que as coisas aconteçam. Então, essas operações são, na verdade, prevenção. É um trabalho de prevenção. Quando você investe na prevenção, você evita levar as pessoas para os hospitais, você evita um dano material que muitas vezes, né, o próprio cidadão, eu poderia ter parado, poderia, mas por que não parou? Por que está usando? Né? Por que insiste em usar? Então a nossa vontade é que não tivesse nenhuma. A administração não queria ter nenhuma. Se a gente chegasse num semestre, olha, esse semestre não tivemos nenhuma notificação de alguém usando celular. Mas esse seria o ideal. Nesse momento impossível, né? Não, impossível. Então, né? tem que continuar essas operações. Gente, olha, eu quero agradecer ao Coronel Jones. Obrigado por ter vindo aqui, ter dado essas informações. Motorista, não fale ao celular, viu? Senão tu vai ter problema com os agentes de trânsito aqui da região. Produção, hora de dizer tchau, né? Acabou. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez no programa Ronda da Cidade. Eu te espero. Até amanhã. Tchau, tchau.